Adriano, do Eric Kandel. Eric Kandel foi aquele que no ano 2000, ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, quando ele descobriu realmente no cérebro um local que tem o nome de memórias. Se a gente usar a base da neurociência, a gente vai dar o nome de hipocampo. Então, deixa eu mostrar a figurinha, o que é o nosso cérebro. Estou mostrando a figurinha aqui, porque daqui a pouco vai estar no YouTube. Então, o nosso cérebro. E dentro do nosso cérebro tem um livro que a Eric Kandel fez, Princípios da Neurociência, mas a revista Mente e Cérebro, ela fez aqui, ó. O que está escrito, Adriana? Em busca da memória. Então, o Eric Kandel é um austríaco que ele também estudou a psicanálise e ele é médico neurologista. Então, ele foi para o laboratório com a... Deixa eu ler direitinho aqui o nome da aplísia. É um molusco, uma lesma do mar. Eu tô lendo, amigo ouvinte, porque tem coisa que a gente não consegue gravar. A plísia é uma lesma do mar que ele utilizou, porque ela tem menos neurônio, nós temos 86 bilhões de neurônios. Então é muito complexo fazer esse estudo depois que a gente morre no nosso cérebro. E ele utilizou a plísia, que tem menos neurônios, então automaticamente tem menos conexões neurais. Você lembra que semana passada eu falei que as conexões neurais nossas são comparadas à areia de todos os mares da Terra? Então, como fazer esse experimento com o humano para descobrir no humano? E uma outra coisa que a gente tem que entender, que nós estamos passando por um processo de evolução. Então, o nosso cérebro, ele vem lá, nosso primeiro cérebro é reptiliano. Não sei se você lembra, Adriano, que eu já falei. Nós temos 3 tipos de cérebro. Reptiliano, o límbico, que é o das emoções. E esse reptiliano é da evolução, era dos animais que viviam no mar. Porque antigamente não existia plantas, assim, lá nos primórdios, 300 bilhões de anos. E nós evoluímos. A prova da nossa evolução, só fugindo um pouquinho do assunto, hoje a gente utiliza o dente ciso, Adriano? É verdade, não mais. Por que a gente não utiliza? Faz o papel do ouvinte aí para mim. Nós temos, para falar sobre esse detalhe, o processo evolutivo, ele acaba sendo dispensado algumas coisas, né? Por exemplo, a parte posterior do nosso osso, da tíbia, né? O que é tíbia? A canela. Ah, tá. E os molares, hoje em dia, já trituram o alimento suficiente. A gente tem a faca, né, Adriano? Antigamente não tinha faca que corta a carne em 800 pedacinhos. Antigamente não existia faca, aí precisava desses dentes cisos. Chama molares, o siso? São os molares. Tem os molares, os incisivos, os caninos. Então, esses dentes que aqui atrás, os últimos nossos, ninguém mais tem, tanto que os dentistas tiram 4. Tira os 4. Então, isso é o processo de evolução. Porque você pode estar falando, nossa, mas eu não acredito na evolução, eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, mas eu acredito também que a gente vem passando no processo de evolução. Porque acreditar em Deus não contrapõe a ciência. Tem gente que fala, não, neurociência não é de Deus. Psicanálise não é de Deus. Se Deus abriu a nossa mente, é porque Ele quer que a gente entenda isso. E esse processo, a gente hoje pensa que só o humano detém tudo. A ciência, a neurociência está comprovando que tem outros animais, principalmente outros mamíferos, que nós somos mamíferos, que também têm um tipo de comunicação. Então, a gente vai chegar muito longe ainda na vida. Talvez não a nossa geração, a geração dos nossos tataranetos, porque o processo de descoberta é muito grande. Olha só, eu estou gravando ali no smartphone, que tem só 10 anos, que tem 10 anos que o processo de smartphone está aí pra gente, né? Foi o dia aí da comemoração de 10 anos do primeiro iPhone, e parece que já tem tantos anos que a gente usa essa tecnologia. A internet no Brasil chegou em 1994, quando meu filho tinha 4 anos, imagina. Então não tem como a gente achar que isso não é verdade. E por que eu consigo lembrar o dia que chegou a internet? Que eu utilizei a minha memória. Eu peguei a memória que eu gravei, eu retive e eu vou lá busco. Ontem eu estava com um paciente, aí eu queria falar o nome daquele primeiro político que foi preso dessa confusão, aí não era nem Lava Jato, era outro era daquele Marcos Valério, que ele foi preso na época do Marcos Valério. Eu e meu paciente, a gente não conseguia lembrar. Aí o que a gente começou a fazer? Rememorar. De repente ele falou Dirceu. Falei, exatamente, Zé Dirceu. E esse nome não estava na minha memória. Quer dizer que eu estou com algum sintoma de Alzheimer? Não, porque não é um nome que fica corriqueiramente na minha memória. Eu não falo toda hora. Então você tem tanta informação no cérebro que tem algumas que você descarta. Cássia, por que às vezes, por exemplo, estudantes
estudam tanto e na hora de uma prova dá aquele chamado branco, assim. O que acontece? Na verdade, ele não estudou, ele tentou decorar, né? Tudo que você tenta decorar sai da sua memória, exceto as pessoas que têm memória fotográfica, que olha e decora narrar. Isso é um tipo de inteligência, a memória fotográfica. São aqueles concurseiros que passam no concurso. Mas, geralmente, essas pessoas que têm memória fotográfica, elas não têm inteligência emocional, sabe, Adriano? Lembra aqueles alunos mais nerds da sala de aula? Tirava 10 e tudo, e depois iam para a vida profissional, no final não conseguia se destacar? Todos nós temos alguém que fala, caramba, fulano era tão inteligente, passou em medicina em primeiro lugar e não conseguiu, depois de formado, ser um bom médico. Nem bom, quem dirá, excelente. Não conseguiu ter destaque, acabou sendo um médico medíocre. Porque a inteligência fotográfica não garante nada. A gente só aprende quando a gente grava, quando a gente recorda. Eu tenho um processo aqui, ó. A memória... Deixa eu olhar aqui na minha cola, amigo ouvinte, rapidinho, calma. Espera aí, não vai embora não. Para a memória, a gente precisa fazer o seguinte. Ai, meu Deus do céu, onde que tá? Não lembro. Não estou achando aqui no papel, vai gastar muito tempo. Mas você precisa colocar informação no cérebro. Vou explicar de forma mais comum. Você coloca a informação no cérebro, você estuda para a prova. Aí você, em uma vez, você está ali estudando, você lembra. Levanta, vai tomar o café e vê se quando voltar você lembra. Se você não lembrar, porque você não estudou, não gravou. Então você tem que ler. Eu lembro quando eu fazia psicologia, que eu tinha um monte de colega meu, que eu tinha 42 anos, tinha um monte de colega meu na sala de aula que eles tinham, assim, uma memória fotográfica excelente. Eles aprendiam aquilo rapidinho, tirava 10 na prova, depois na outra matéria era perguntado, eles não lembravam mais. E eu tenho dificuldade com a memória fotográfica, tanto que, ó, tô tentando lembrar isso que eu escrevi, não lembro nem a página, que eu não tenho memória fotográfica. Eu não sou detalhista. Geralmente quem tem memória fotográfica é muito detalhista. Tem inteligência também manual, ela é muito detalhista, ela repara os detalhes das coisas. Ela repara a ruga que você tem e no outro ano a ruga aumentou. Nem todo mundo tem esse tipo de... É um tipo de inteligência, usa por bem e por mal. Eu lia de novo o texto, lia de novo. Na terceira vez eu tinha fixado aquilo no meu hipocampo, no local das memórias. Aí eu nunca mais esquecia. Então, nós, seres humanos, a gente tem preguiça de aprender. Porque a gente quer ler uma vez e gravar. Aonde a primeira vez que você lê, você retém só 10%. Você tem que voltar para ler de novo. Por que eu não dou meus livros? Eu tenho os livros, eu leio uma vez, depois eu vou ler de novo. Eu tenho a sensação que eu não li aquele livro. Porque eu estou gravando outras coisas. Gravar mesmo, a palavra é gravar. E a gente tem a memória de curta duração, que chega aqui no pré-frontal. Aquela memória que você grava, que você tem que estar aqui 10h30. Mas se você não ficar fixando, repetindo, tornando aquilo um hábito, você não vai colocar aquilo na memória de longa duração. Então, a gente tem a memória de curta duração, que é aqui no cérebro, no pré-frontal, no lobo pré-frontal. E aí você tem que colocar lá para dentro, porque o hipocampo está lá dentro, está lá no lobo parietal, lá dentro. E o nosso cérebro é dividido em 4 lobos. O nosso cérebro, ó, cérebro, ele tem 4 partes. Essas partes é para poder, de uma forma estrutural, a gente poder estudar. Então, tem o frontal, tem o parental, tem o occipital e o temporal, que é aqui nas têmporas. E cada um tem uma função no cérebro. Não é o lobo que faz a função, é a função que faz o lobo, é o contrário. E o hipocampo está lá dentro, tá? Porque o sistema límbico, ele não fica aqui na frente, ele fica aqui no meio do cérebro, lá dentro, no meio. E o sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções, pelo hipotálamo. O hipotálamo está também condicionado ao sistema límbico. Então, hipocampo é uma coisa, hipotálamo é outro, amígdala é outro. Não a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro, responsável pelo medo. Tem um experimento, só a título de curiosidade, uma mulher, ela perdeu a amígdala do cérebro. Ela ficou sem medo nenhum. Ela atravessava a rua sem olhar, ela não teve uma vida longa, ela morreu logo depois que ela perdeu a amígdala. Então, o medo é bom. A espécie humana só chegou aqui em 2017 porque nós temos o medo. Só chegou aqui porque a gente tem o hipocampo, que a gente grava as coisas. Já pensou? Hoje a gente tem os livros, mas isso nos primórdios, há 300 bilhões de anos, quando não existiam os livros. Como que os seres humanos gravavam as coisas? Como eles gravavam que aquele animal, o leão, ia comê-los se eles saíssem e dessem de confronto com eles? Eles tinham que ir para dentro da caverna para não ser comido pelos animais ferozes. Isso a gente grava no hipocampo. Agora,
de que nós começamos falando sobre somos o que aprendemos e somos também aquilo que lembramos. Como que isso interfere numa família, por exemplo, que convive e tem as mesmas, quase pelo menos as mesmas experiências? Porque dentro de casa todo mundo tem a mesma vivência, mas fora de casa o filho vai se tornar um médico ou no caso um advogado, os pais já têm uma outra vida. De que maneira há um sincronismo para que aquela família se identifique dentro de casa, se a memória também contribui para sermos o que somos? Mas cada ser humano tem um olhar, né, Adriano? Nem os gêmeos idênticos olham a mesma coisa. Eles nascem da mesma placenta, eles são idênticos, eles têm a mesma marca de impressão digital, mas eles não têm a mesma forma de encarar o mundo. Porque hoje tem um saber que chama epigenética, que está acima da genética. E tem uma questão da homossexualidade que eles falam assim, não, eu já nasci homossexual. E isso é para comprovar que o hipocampo ele se forma no nosso cérebro com 5 anos. Se forma definitivamente. É óbvio que a gente tem flashes de memória que ele está sendo formado. Então, a impressão que cada filho vai ter daquela informação que está sendo passada pelos pais, depende do olhar do filho, da afinidade do filho. Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, da Angelina Jolie, dessa questão da filha dela, que com 2 anos, a filha dela não queria usar roupa de menina. Ela queria usar roupa de menina. É uma questão de gênero, uma polêmica, né? Mas eu vou explicar isso à luz do que eu percebo através dos meus estudos. Chegou uma pergunta aqui dentro do WhatsApp aqui de um ouvinte. Eu posso interromper para fazer a pergunta? A pergunta fala o seguinte: a questão da ansiedade e nervosismo não influenciam na memória também? Só que a ansiedade está depois da memória, não está antes. Primeiro a gente tem a memória, aí a gente vai desenvolvendo esse perfil dentro de casa, que a gente aprende de alguma forma a ser muito ansioso, a ser muito perfeccionista, não aceitar errar, e como a gente tem uma cobrança muito alta com a gente não fixa na memória. Mas primeiro vem o hipocampo, a memória, para depois vir a ansiedade. A ansiedade não é antes do hipocampo. Tem uma pergunta, inclusive nós falamos agora há pouco, eu acredito que ele não tenha ouvido a sua resposta, então vamos dar a oportunidade. Olha, por que tem gente que se estressa tanto numa prova que não consegue fazer nada e na sala de aula sem pressão desenvolve bem o conteúdo? Exatamente, ele não sabe lidar com pressão, porque ele tem um grau de ansiedade muito grande, que é uma marca que ficou no gene dele. Mas aí ele tem que fazer terapia para mudar a ansiedade. A ansiedade não muda com remédio. Essa ansiedade ela pode atrapalhar na memorização? Total, que você quer decorar tanto que você não decora. Sabe? Você só aprende quando você está livre, quando você está, assim, na pressão ninguém consegue nada. Tanto que na pressão você faz um réu confesso, um réu falar as coisas, na pressão. Agora, tranquilo, você não fala nada se você não quiser. Por isso que na hora da briga, eu sempre sugiro a meus pacientes, na hora da briga, sai da cena. Fica quieto, porque na hora da briga você pode falar o que você não quer, ou porque você está inflamado. Então, todas as vezes que você brigar, cala. Eu sempre, Adriano, não sei se você convive comigo, você já percebeu, eu sou firme demais, mas caiu no chão, rolou no chão, eu fico quieto, fico olhando, eu não brigo, eu não entro na briga. Uma coisa que eu ontem ensinei um paciente meu, não entre na briga do outro. A briga é do outro, o outro que está com a briga dentro dele. Eu, como fui criada numa família que era o vulcão erupção significa o quê? Um pai e uma mãe que tinha a briga 24 horas na vida deles. Mas a briga é deles. A briga era do meu pai e da minha mãe. E meu Deus do céu, minha mãe morre de saudade das brigas do meu pai, eu acho. Semana passada nós falamos uma coisa que repercutiu de forma muito boa. Que bom que foi boa. Foi. Falando sobre a memória que nós temos, ela começa, nós começamos a ter nossas memórias, de fato, a partir de 5 anos de idade. Elas ficam fixadas mesmo. Antes a gente tem uns flashes levinhos, sabe? Então... E por que acontece após os 5 anos? O que acontece que no nosso cérebro que não fixa essa memória antes dos 5? Porque nosso cérebro está sendo formado, igual o nosso olho, igual a nossa pele. A gente está crescendo. Por que a lei
a lei do jurídico determina que a maioridade é 18 anos, quando efetivamente é formado todas as conexões neurais no cérebro do adolescente. Por isso que a lei trabalha junto com a psicologia. Por que tem essa briga aí falando, não, tem que ter maioridade com 16 anos? Por que tem tantas pessoas que são contra? Por causa da cognição, porque não é formado tudo. Por mais que aquele cara seja capaz de assaltar, ele não tem a cognição fechada ainda no cérebro dele. Por isso que o direito trabalha como um acordo com a psicologia forense. Por isso, se a gente